E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos melhores álbuns do primeiro semestre, tá? É importante eu dizer que aqui eu vou estar trazendo as minhas opiniões e é sempre bom vocês também completarem aqui embaixo com o que vocês acham desses álbuns e sugerirem outros que eu não ouvi, tá bom? Porque teve discos que eu não escutei que eu não tenho como avaliar, tá? Vocês me falaram alguns lá quando eu perguntei dos piores do ano, que a gente ainda vai comentar no próximo vídeo, tá bom? Mas vamos começar pelos melhores, pra gente poder refletir aí o que a gente teve de bom nesse primeiro semestre nosso aí. Se você não é inscrito aqui no canal, quero te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Well, vamos começar então já com um artista que lançou o primeiro álbum dele, assim, depois do Starboy, que foi o After Hours, que foi o The Weeknd, né? Esse álbum eu confesso pra vocês que pra mim ele é um dos melhores do ano. Não somente um dos melhores do ano, mas pra mim eu acho que ele é um dos melhores da década. O The Weeknd foi tão minucioso na escolha do que ele quis fazer nesse álbum que eu fiquei muito surpreso. Primeira coisa, a temática vintage do álbum, né? Essa era meio vaporwave que a gente tem, que mistura o estético com o musical e consegue trazer essa experiência, né, de volta no tempo através das músicas. Isso é muito maravilhoso. E o álbum foi construído de uma forma que ele ficou muito bonito. Eu não gostei muito do primeiro single, que foi Heartless. Por quê? Muita gente sabe que eu me incomodo um pouco com trap, não é um tipo de música que eu sou muito fã. Só que o que acontece? Quando eu ouvi Heartless e eu fiquei com aquele sentimento de Heartless, eu não botei fé no álbum, então eu tava sem expectativas até o dia que ele lançou Blinding Lights, que pra mim é uma das melhores músicas desse ano até o momento, tá? Blinding Lights me deixou muito surpreso porque ela me levou totalmente no tempo, tá? Ela me refletiu muito sobre filmes dos anos 70 e 80 que eu já assisti, coisas assim que são muito caricatos, então todas as coisas que fazem muito essa era do vintage que eu gosto, a música me passou sonoramente, tá? Aquele som assim meio seco da música também. Então tudo isso, gente, acaba que vai me deixando mais cativado pelo disco. E quando eu escutei o disco inteiro, eu fiquei muito surpreso, porque o álbum ele entrega exatamente um pouco sim do trap, que é uma característica clássica do The Weeknd, que ele já fez em basicamente todo o trabalho dele, então é uma coisa que eu já estava esperando, mas ele entrega faixas que são extremamente finas e, assim, vou dizer, você sente que o álbum, ele é caro. O som é caro, não é um som que, tipo assim, você ouve barato, genérico, entende? É esse tipo de coisa que eu acho que fez com que o álbum ficasse tão marcante. Eu destaco In Your Eyes também como uma das melhores músicas também desse ano. Infelizmente a música não teve tanta relevância quanto Blinding Lights, mas eu destaco como uma das melhores do ano, porque eu fiquei muito surpreso com o som que o The Weeknd ofereceu no After Hours. Em seguida, aí, em segundo lugar, eu vou deixar o Future Nostalgia da Dua Lipa, tá? O Future Nostalgia me surpreendeu muito porque, assim como o disco do The Weeknd, ele foi um disco throwback pra mim. Só que eu fui um throwback que eu voltei mais ali na era de ouro da Madonna, tá? Principalmente quando ela lançou o Confessions on a Dance Floor. Ver que a Dua fez parceria com o Stuart Price, que é um dos meus produtores musicais prediletos, que eu gosto muito da estética disco que ele traz, desse universo do disco, revivendo Donna Summer atualmente. Então, eu senti que o Future Nostalgia, ele leva a gente pro futuro de 2020 com o tom nostálgico. Então, ela ofereceu tudo nesse álbum. Tem algumas faixas que realmente, assim, são filler, tá? O que é esperado, mas 98% do álbum é fantástico, tá? E eu acho que, tipo assim, a gente não fica pra trás quando a gente vê Don't Start Now. Physical eu achei sensacional, pra mim é uma das melhores músicas do ano também, ali do lado do The Weeknd, tá? Eu acho que é a segunda melhor música do ano pra mim, só fica atrás de Blinding Lights. A gente teve Levitating, Hallucinate, então todas músicas que são muito boas, que tem também aquele negócio de passar muito tempo e as músicas continuarem boas. Felizmente a gente tá tendo esse retorno em 2020 com os artistas optando por fazer trabalhos com mais cuidado da música não ficar datada, tá?
a gente vai passar o tempo e essas músicas vão continuar funcionando. Eu acho que isso é o maravilhoso do negócio quando você pega um disco da Dua Lipa. E a Dua Lipa veio de uma era, gente, que ela tava entregando músicas bem comerciais. E ela entregou um disco com conceito, com uma energia sensacional. Então, Future Nostalgia é o segundo melhor álbum de 2020 pra mim. No lugar, eu vou deixar o Chromatica da Lady Gaga, né? O retorno oficialmente da Lady Gaga, né? Pro pop. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com esse álbum. Não teve nenhuma música que eu não gostei. Nenhuma. Quando eu ouvi e reagi a primeira vez, eu tive músicas que eu precisei de mais tempo. Mas com o que o tempo foi passando, eu comecei a ficar favorito com aquelas músicas. Então eu fiquei maravilhado com o CD todo. Eu amei que a Lady Gaga explorou dessa vez a ideia de fazer um disco que ele fosse totalmente raiz dance, tá? Só que é um dance, gente, que ele não é genérico. Isso foi uma das coisas que eu mais achei maravilhoso, tá? A Gaga entrega tudo que ela representa como artista, ainda assim influenciando uma próxima geração de artistas a ouvirem o som dela e se pegarem o melhor daquilo ali, porque o álbum realmente ele passeia por muita coisa. Eu também sinto que ele é um disco que ele tem influências bem vintage. Atualmente a gente tá tendo realmente essa volta do retrô vindo agora pro atual, trazendo tudo de volta a isso, mas o álbum, assim, as parcerias foram muito bem escolhidas, tudo funcionou muito bem, gente. Então, Chromatica eu não tenho, assim, como dizer o tanto que eu não amei esse álbum, em terceiro lugar. Em quarto lugar aí, eu vou deixar o disco da Hayley Williams, o Petals for Armor. Esse álbum eu confesso pra vocês que eu não estava assim, com tanta esperança de escutar. Mas eu me surpreendi pela evolução artística dela, tá? Quem pegou ela ali durante o Paramore e viu toda aquela construção que os discos do Paramore teve, tanto no Brand New Eyes, que fez muito sucesso, no Riot, né? Então, assim, todos aqueles discos que eles foram lançando, como a banda foi evoluindo depois que eles explodiram com The Code. Então, assim, ela chegar a entregar uma coisa artística tão vulnerável, com sons tão diferentes e letras também, assim, muito honestas, eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso mesmo, porque eu imaginava que ela era só aquilo. Então, o álbum funcionou muito bem pra mim, também como um dos melhores desse ano. Em seguida aí vamos com a Rina Sawayama com o disco Sawayama, né? A Rina me surpreendeu bastante porque era uma artista que eu não conhecia e eu aguardei o álbum dela pra ver o que eu ia ter de resultado. Antes dela lançar o disco, eu tava ouvindo algumas coisas dela já antes que ela tinha produzido, mas o que eu mais gostei dela foi a participação da Pabllo Vittar com ela naquela música Comme des Garçons. Só que quando eu ouvi o álbum, eu percebi que Comme des Garçons não significava nada dentro do universo incrível que aquele álbum ofereceu. A gente vai dos anos 2000 até uma coisa japonesa, aí vem depois retrô, aí vem... O álbum tem tanta cultura, gente, ele é tão cultural que você vive uma epifania em cada música. Cada música te passa um sentimento diferente a cada vez que você ouve. Eu acho que isso é muito bom, porque mostra que, bom, temos uma coisa nova chegando aí pra gente. Afinal de contas, a gente tá numa estreia nova de geração, né? E assim, a Rina Sawayama é uma artista da nova geração, né? Ela não é nenhuma pessoa antiga que tá vindo aí, que já tá lançando coisas agora como esses que eu citei pra trás, tá? Ela é uma pessoa que ela tá vindo agora com o primeiro álbum dela e já entregar um trabalho que é tão surpreendente, tão marcante, que faz a gente ficar tão entusiasmado de escutar. Eu acho que preenche muito o requisito para fazer um dos melhores álbuns desse ano. Em seguida aí, né, das filhas da Beyoncé, o Ungodly Hour, né, da Chloe e da Hailey. Eu preciso dizer para vocês que esse álbum me surpreendeu, não somente porque a gente tem sim aquelas faixas que são comerciais, mas me surpreendeu pela forma que elas contaram a história do álbum. Eu acabei gostando do material delas quanto mais eu escutava. E a música título do álbum, pra mim, é uma música incrível. Eu acho que é a melhor música delas de todos, tanto da carreira delas. Porque a música é feita pelo Disclosure, tem uma temática eletrônica muito diferente, muito, assim, expressiva, tá? A gente teve as performances de divulgação também desse álbum que foram muito marcantes. Do It acabou virando aquela música assim que a gente tá ouvindo bastante nessa quarentena, né? Virou um dos hits da quarentena. Então, eu acho que a gente não tá muito pra trás em ter um apreço por um álbum como Ungodly Hour, tá? A gente realmente
teve um disco muito bom, por mais que uma artistas assim tão jovens ainda dentro do mercado fonográfico. Eu acredito que esse álbum vai ser o breakthrough internacional delas, que vai levar elas pro mundo, tirando elas somente de dentro dos Estados Unidos, como aconteceu no primeiro disco delas. Então vamos esperar para ver os próximos passos das meninas, que vai ser com certeza incrível. Em seguida aí, tá? Vamos pro álbum recente que eu escutei, o da Ellie Goulding, o Brightest Blue, um álbum que eu não tinha nenhum tipo de esperança, gente. Eu tava literalmente conformado que havia uma bomba genérica, mas não, eu tomei uma rasteira e me surpreendi totalmente com o efeito lindo que esse álbum ofereceu, tá? Eu fiquei impressionado pela construção eletrônica, pelas camadas de orquestra que eles fizeram. Basicamente eles fizeram o álbum todo em orquestra, depois eles vieram completando os buracos com eletrônico e ficou tão chique, ficou um som refinado, entregou um dos trabalhos mais fortes da Ellie ever. Deixou o Delirium no latão, onde ele merece ficar, porque eu vou falar pra vocês, gente. Lights, Halcyon e Brightest Blue, ó, obras-primas, diamantes da dona Ellie. Se vocês não ouviram esse álbum ainda, ouve. E agora, né, da Fiona Apple, o Fetch The Bolt Cutters, né? Que veio aí lançado depois de 10 anos que ela tava em ato, 10, 15 anos que ela não lançava nada, né? E o álbum foi super aclamado, a crítica gostou do álbum e tal. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, é que assim, o que eu mais amei nesse álbum não foi somente a construção das músicas, a temática que ela aplicou, mas foi a inspiração de onde ela trouxe, que eu fiquei muito surpreso. E ela trouxe a inspiração da Gilliana Anderson, que é uma das minhas atrizes favoritas. E ela fez aquele seriado Arquivo X, que eu amo de paixão, sou super viúva de Arquivo X. Então, assim, ela contou que a inspiração veio da personagem da Gilliana pra ela produzir o álbum. Aí depois eu assisti o filme, aí eu ouvi o álbum. Aí sabe quando o negócio vai ficando cada vez mais, você vai ficando louco com todo aquele conceito, todo aquele universo? Foi isso que aconteceu comigo quando eu ouvi o álbum da Fiona. Então, assim, eu preciso dizer, quando esse tipo de coisa constrói essa conexão com o público, é porque o álbum é realmente de tirar o chapéu. Bom, agora eu vou falar de álbuns mais ou menos, mas que eu não posso dizer que são ruins. Por quê? Se eu dizer que são ruins, eu vou estar sendo hipócrita, por causa que tem músicas que eu gostei muito nesses discos. E o primeiro deles aí é o Rare, da Selena Gomez. Eu gostei muito desse álbum. Só que com o que foi passando o ano, eu fui perdendo o interesse. Tá? Eu não achei que as músicas elas me impactaram por tanto tempo, né? Os singles, que foram as faixas que eu achava que eu ia mais escutar, foram as que eu menos escutei. Tá? Eu foquei muito mais em outras faixas do álbum que me deixaram bem mais motivado. E eu gostei do álbum todo quando eu escutei. Vocês lembram no meu react? Só que quando vai passando o tempo, gente, você acaba sentindo diferente as coisas, né? E assim foi acontecendo com esse álbum. Então ele caiu um pouco no requisito pra mim ali como um dos melhores álbuns do ano, tá? Não consigo botar ele ali do lado desses outros que eu citei, mas dizer que ele é um pior, dependendo de tudo ali que eu escutei, eu estaria sendo hipócrita. Seguindo aí o High Road da Kesha, né? Muitos inclusive criticaram e falaram que esse álbum era um dos piores do ano, mas eu achei uma tentativa bem positiva dela de voltar ao som antigo dela, ainda assim oferecendo um contexto mais orgânico que ela fez no Rainbow, tá? Eu achei que foi uma justa feita, mas eu achei que o primeiro single foi horrível. Tá? Eu acho que Raising Hell é uma música ruim, eu não acho que é uma música boa da Kesha. Eu acho que, por exemplo, a música High Road, que é a título, ela tem uma magia deliciosa, ela seduz mesmo a gente. Tonight também é uma outra música que eu gostei bastante. E tem algumas outras músicas que lembram também aquele estilo mais antigo da Kesha, antes dela oficialmente mudar totalmente pro disco Rainbow. Então, assim, eu não acho que esse álbum tenha sido um dos piores do ano. Eu achei que foi uma tentativa positiva, mas ele não me seduziu por corpo completo. Em seguida aí o Map of the Soul do BTS, né? No ano passado, quando eu conheci o BTS e eu fiquei apaixonado por eles tinham lançado o disco Love Yourself Answer, que eu amei todas as músicas. Eu achei todas as músicas extremamente em potencial. Quando eu ouvi esse álbum, eu senti que esse disco deles tinha músicas que eram, assim,
90%, não 90, vai, mas tipo 70% do álbum filler, né, faixas de preenchimento, enquanto as faixas mais fortes você percebe que elas estavam no meio das faixas mais fracas. Você percebe que elas estão ali para serem as mais fortes. Então eu não achei o Map of the Soul um dos melhores álbuns do ano, tá? Eu achei realmente que ele tinha mais potência para ir mais além, né, em comparação ao disco do ano passado deles, que eu achei que foi bem melhor. Mas assim, também não posso dizer que é um dos piores do ano, tá? Outro também aí, pra não ficar fora da nossa lista, é o Manic da Halsey, né? Quando eu ouvi esse álbum, eu tive um pouco de dualidade na decisão do que eu senti com esse álbum, tá? Eu confesso que eu esperava mais desse álbum. Ele, infelizmente, não foi um álbum que envelheceu em mim tão bem, tá? Mas tem músicas que ainda eu acho que são legais. Não posso colocar ele como um dos piores álbuns no ano, porque eu achei o som dele bem requintado ainda, que por mais não tivesse tantas músicas que eu gostei, tá bom? Eu acho importante eu dizer isso, porque as pessoas acham que eu não gosto de uma música só pelo som. E não, gente. Às vezes a música tem um som muito bom, mas eu não me conecto com a letra, não me conecto com a temática do disco. Então, essas coisas pra mim fazem diferença, sim, também, do que quando eu vou absorver. Eu não absorvo só o áudio. Eu acho que a música você absorve o universo todo dela. E se você não se conecta com o universo todo, eu já não acho que ele deva ficar como um dos melhores do ano. E o último aí, o 111 da Pabllo Vittar, né? Esse álbum eu confesso pra vocês que tem músicas que eu fiquei muito surpreso e tem músicas que né? Por exemplo, eu acho que o featuring dela com o Jerry Smith não tem química nenhuma, tá? Eu acho que aquela música nem devia ter entrado no CD, porque a Pabllo com toda certeza tinha descartes melhores. Gostei que a Pabllo cantou em inglês, ofereceu mais do universo dela como artista. Explorou música eletrônica, não ficou só dentro daquele negócio ali óbvio daquele pop que ela já fazia antes, então eu achei que ela expandiu profissionalmente com esse álbum, tá? Mas tem alguns fails ainda dentro do disco que eu não posso colocar ele como um dos melhores do ano. Eu ainda acho que o álbum anterior dela, o disco Não Para Não, é o álbum da carreira dela. Bom, gente, esse daí foram os meus álbuns favoritos do primeiro semestre, né? Os melhores álbuns do primeiro semestre. Se tiver algum aqui que eu não falei, que talvez eu não possa ter escutado, comenta aqui que eu quero saber. Eu escutei, inclusive, o What's Your Pleasure, da Jessie Ware, que foi um álbum que eu gostei também, mas eu ainda não sei se eu posso botar ele num dos melhores do ano, tá? Eu ainda tô absorvendo o conteúdo dele, porque eu conheci muito recente também, e não foi um álbum que me pegou de primeira, tá? Mas eu só citei assim pra vocês terem uma ideia de que eu não vou colocar esse álbum também nos piores do ano, tá? A gente vai se encontrar no piores do ano pra gente, ó, comer o EG de certos artistas que entregaram Chernobys pra gente nesse ano, tá? Enfim, comenta aqui quais os melhores do ano pra você, quais as melhores músicas que eu quero saber, tá bom? Ó, beijo gigante e até o próximo vídeo nosso aí.